Link pra mim, tá, Cid? Aham, se começar aqui, já tô de olho aqui. Deixa eu ver. Começar. Espera chegar uma galerinha. Já vou te mandar o link aí, Julião. Tranquilo. Ah, já tem. Boa noite, galera. Mais uma live aqui no canal A Terra é Plana Flat Earth. Com o nosso convidado especial, Júlio Miranda, do canal Magneticamente. Hoje ele vai trazer um tema bem especial aí pra gente aí. Então começa falando aí, Julião. Boa noite a todos os inscritos do canal do Professor Siddhartha, a página A Terra é Plana, pessoal do Facebook, pessoal do YouTube. É uma satisfação, uma honra desejar meu boa noite a todos. E com muita alegria, com muita satisfação, matando a saudade, eu já estava com muita saudade de fazer live com vocês. E por questões da vida mesmo, por correria, e até mesmo assim por outras questões, né? Mas estamos aí de volta com a corda toda, com o gás todo, para falar desse reino maravilhoso ao qual o Papai do Céu nos introduziu. Perfeito, Julião. E a gente também tá com saudade. Esse final do ano é meio corrido, né? A gente tá sempre preparando as últimas coisinhas aí pro Natal também, comemorar esse feriado pagão, né? Mas Agora não, tudo é né? tumulto. Querendo ou não, até mais pra gente que é pai de família, né? Hoje mesmo eu fui levar já o presente adiantado do meu filho lá na casa da mãe dele lá, né? Deixar lá o que ele pediu pra mim. Instalar lá tudo direitinho, né? Então a gente tá sempre correndo aí. Então, Ah, mandar um salve aí pra galera aqui no. Eu te mandei o link já, Julião. Conseguiu ver? ótimo, consegui ver, já estou compartilhando aqui com os grupos, com o Telegram. Ah, perfeito. Mandar um abraço aí pra galera que tá assistindo a gente ao vivo. Helenice Imóveis, a verdadeira te deixa livre. O Alex Faxineto, Zilda Silvestre, Leandro 1980 sempre aí com a gente. CPT Informática, Giovanni Segue, Jean Carlos, Pivô 9 Grau. Hoje a live tem um assunto bem especial, viu, galera? O Julião vai trazer uma coisa assim, bem bacana aí que eu acho que todo mundo vai gostar. Então, podemos começar, né, Julião? Opa, vamos sim começar. Cid, mandar um abraço para Zilda, o Giovanni Sec, lá de Portugal. Ele é de Angola. Mandar um abraço para nossos irmãos, né, africanos que têm o idioma português, que nos acompanham muito. Eu recebo muita mensagem pessoal de Angola, Cabo Verde, Moçambique, Guiné, Guiné-Bissau. Vou mandar um abraço e torcer todos abraçados e acolhidos por nós. São informações adicionais que muitas das vezes o vídeo não permite a gente colocar, por questões de tempo, por questões ali de encaixe mesmo do vídeo. Então, falando um pouquinho sobre esse documentário, eu já comecei a pesquisa dele, Cid, na verdade, desde 2014. Eu já estava pesquisando sobre o Axis Mundi, né, esse eixo mundial, que é uma coisa universal dentro das mitologias de todos os povos. Então, se atentem, quando você vê um padrão, vários povos dizendo algo muito semelhante, você consegue linkar essas peças, fazer essa conexão, alguma coisa tem de muito importante, porque foi um evento que impactou e cobriu uma grande extensão territorial. Então isso marcou a memória, né, desses povos. Muitas das vezes eles fizeram essas marcações em pinturas rupestres, né, sobre a rocha, em petróglifos, e é sobre isso que a gente vai começar hoje a falar. Então essa pesquisa começou em 2014, né? Eu já estudava muito sobre a questão da Yggdrasil, da árvore cósmica, porém a grande diferença que chegou para a gente é, quando a gente vai pegar uma pesquisa e transformar aquilo num vídeo, a gente vai lapidando aquela informação. Então sempre vem uma informação extra, sempre vem algo ali que vai encaixar. Então o que encaixou? Antigamente eu imaginava, já tinha isso já dado por certo, que os povos antigos eles enxergavam as linhas do campo magnético. Eu não sabia direito era como que eles conseguiam fazer isso. Eu até imaginava que seria algo frequencial, uma ativação que eles tinham em relação à glândula pineal, que permitia eles enxergar. Porque vocês podem analisar, nós não enxergamos as linhas do campo magnético. Você pode colocar ali numa folha de papel, uma limalha de ferro, você coloca um ímã ali dentro, você vai acompanhar ali, né? As limalhas, elas vão acompanhar as linhas, mas você mesmo não enxerga as linhas. Então, eu pesquisei esse tempo todo para ver qual que era a grande questão de como que eles conseguiam enxergar.
E na verdade era a ionização do plasma. Então o plasma, ele ionizava os gases da átomos, né, os gases nobres, argônio, criptônio, neônio, xenônio, né, e o plasma ficava moldado pelo campo magnético, permitindo então os povos antigos enxergar esses tubos de plasma que acompanhavam as linhas do campo magnético. Então esse foi o grande segredo, né? Eu também pensava antigamente que eles conseguiam enxergar as linhas do campo magnético porque o campo magnético era mais forte. Porém, isso não casa. Você pode ter um campo magnético fortíssimo hoje, isso é possível fazer em laboratório, que ainda assim você não vai conseguir enxergar. E aí vem a questão de luz, né? Então, dessa ionização dos gases nobres e também do plasma. O plasma vinha e se moldava em relação às linhas do campo magnético. Agora, esse eixo mundial, a gente observa que ele só é possível na Terra plana, né, Cid? No globo. Pergunta Exatamente. aí para os nossos amigos globaloides. Aonde que é o Axis Mundi no globo? Ou eles vão me dizer que foi uma grande viagem de mais de 200 povos antigos? Não é. Então, eu gostaria de saber, algum globaloide falar, o Axis Mundi é isso aqui dentro do globo. Realmente eles não. Esse tipo de coisa eles pulam, né? Isso aí não tem resposta, é verdade. Só para deixar claro, só para deixar também informação pra galera, tá aqui depois da live, assistam, para quem ainda não assistiu, aqui no canal Magneticamente, o link é o primeiro link da descrição aí da live, tanto aqui no Facebook como no YouTube. Esse documentário muito especial aqui que o Julião fez, Colunas e Pilares da Terra, o último sinal para a inversão magnética. Aí depois assistam lá, porque é um vídeo bem interessante, tá muito bem feito, parabéns, Julião. Obrigado, E hoje Cid. a live é uma informação especial sobre esse assunto tão importante, né? Exato, não, e deu muito trabalho. Eu sempre falo com as pessoas que vídeo nessa pegada aí, para cada 1 minuto de vídeo, a gente gasta 1 hora de edição. Dá muito trabalho entre pesquisa, áudio, sincronia, imagens, pesquisar imagens, buscar vídeos. E esse documentário, eu tive uma dificuldade extra. E assim, é triste, o YouTube está cada vez mais difícil fazer materiais desse tipo, por causa de direitos autorais. Esse vídeo ele foi bloqueado 4 vezes no YouTube. Cada vez eu tinha que chegar, remover aquele pedaço, insertar um outro, tentar ver, fazer um teste antes com aquele pedaço para ver se o YouTube ia reconhecer ou não, buscar imagens ali. E é interessante isso, né, Cid? Porque muitas das vezes você vê que tem canais que usam isso, que não têm os direitos, e são canais aí que já tem aí mais de 80 mil visualizações há mais ou menos há cerca de 1 ano, ou até mais tempo do que isso. YouTube não bloqueia, não suspende absolutamente em nada. Só que na hora que a gente vai lançar, aí as coisas é mais complicadas, né? Quando você pega aquele material ali, sempre na hora que você vai usar aquilo ali de uma maneira para trazer a verdade para as pessoas, tem algo no mundo espiritual, né? Quem crê no mundo espiritual sabe muito bem do que isso que a gente está falando. Cid, você tem como compartilhar minha tela agora? Tem sim, só você compartilhar aí. Tá, deixa eu buscar aqui. Eu tava até mostrando aqui o documentário para o pessoal aqui da live. Compartilhar ecrã, não é? Isso, esses 3 pontinhos aqui em cima. Ótimo. À direita aqui, aí você clica inteira. aqui e compartilhar a tela. Compartilhar, exato. Deixa eu ocultar esse desktop 2 aqui, beleza. Tá, o pessoal tá vendo já. Ótimo. Deixa eu pegar aqui essa imagem aqui, ó. Que é o campo magnético dentro do modelo do globo. Isso aqui já é uma fraude em si mesmo, porque é impossível você ter um dipolo magnético no modelo do globo. Você tem uma esfera, e naquilo que é nos apresentado, você tem o polo norte, aqui em cima, na esfera, o polo sul, elétrico, né, porque norte, sul magnético aqui em cima, lá perto do Ártico, e norte magnético na Antártida. Numa esfera, pessoal, um campo magnético desse, como ele deveria funcionar na realidade, no mundo real, não no mundo ficcional. No mundo real, você interna uma polaridade magnética, parte externa outra polaridade magnética. Jamais numa esfera você teria um campo magnético assim, parte de cima da esfera, parte de baixo da esfera. Então isso aqui não funciona na vida real, tá? Agora, continuando, Cid,
é interessante a gente ver que as mitologias elas já falavam desse Axis Mundi. Você observa o duende, né, que sempre no final de um arco-íris você encontrar um duende com um pote de ouro, ou seja, trazendo algum tipo de riqueza, que na verdade essa riqueza era o conhecimento que as entidades traziam, semelhantemente àquilo que o livro de Enoque já apontava. Então, na verdade, eles estavam falando desse Axis Mundi, né, desses portais. Em um momento futuro no canal, eu tenho que falar ainda primeiro de monumentos antigos, aí depois eu vou falar sobre portais dimensionais lá no canal, né? Tem uma série no Netflix, a Bianca tá até para me passar o nome dessa série, eu devo trazer aqui. Se eu não conseguir trazer durante a live, eu devo colocar aqui nos comentários, que mostra exatamente um grupo de jovens que chega num local e, de repente, a bússola começa a ficar maluca. Ela começa a girar em todas as direções e ela, de repente, eles entram para um outro mundo, ou seja, você vê que realmente portais dimensionais e campo magnético da Terra têm uma ligação muito forte. E Hollywood já nos mostra isso na questão do Doutor Estranho. Você chegou a assistir o filme, né, Cid, do Doutor Estranho? Opa, assisti sim. Você lembra como é que era a apresentação quando ele mostrava, né, aquele poder dele? Exatamente uma mandala. Eu vou tentar aqui abrir uma foto aqui para vocês aqui, vou recompartilhar de novo a minha tela. E eu vou mostrar para vocês que na verdade é uma mandala, nada mais ela vai mostrar do que uma versão, uma representação do campo magnético da Terra, né? Deixa eu compartilhar novamente aqui minha tela. Deixa eu ver aqui. Vê se foi, Cid. Foi isso, eu tava mostrando a mesma imagem agora. Cacela. Opa, essa imagem aqui, vocês observam, né? Que lembra muito a imagem disso aqui, ó. Uma lente de ferrossel. Ferrossel, parece ferrossel mesmo. Exatamente, ou seja, eles já mostravam que portais dimensionais. Vou pegar aqui. Peguei em português, geralmente em português não aparece resultado interessante nenhum. Vou colocar aqui em inglês aqui, que em inglês as coisas, ferrossel lance. Aqui, ó. Tá vendo? Então você já observa que é o padrão de mandala, o padrão das linhas. E você só consegue ver essas linhas do campo magnético, na verdade você não vê as linhas. Você vê, na verdade, a luz aqui, moldada, né, sobre esse campo magnético aqui. Inclusive tem um estudo bem interessante sobre luz e campo magnético. Futuramente também eu vou estar postando. Deixa eu interromper aqui agora. O Renato até perguntou pra gente depois essa ideia para falar sobre a conexão entre o CERN e os computadores de inteligência artificial. Essa questão do CERN tem muita coisa envolvida sobre ele, né? Essa ideia a gente pode falar um pouquinho depois, né, Julião? Claro, e o pessoal, se tiver pergunta, Cid, por favor, deixa em caixa alta, pergunta sobre o vídeo principalmente, né? Sobre os pilares e colunas da Terra. Pode colocar em caixa alta aí, alguém que viu, não entendeu alguma coisa, ou ficou alguma dúvida, o momento é esse aí. Agora, sabe o que é interessante, Cid? O Almirante Byrd, ele antes de ir para a Antártida, sabe para onde que ele foi? Para onde? O centro-norte da Terra. Exatamente. Ele tem um diário que ele coloca, e é muito interessante, pessoal. Eu vou tentar aqui pegar um canal do meu amigo Alfredo Gever, que ele faz a narração do diário do Almirante Byrd. E ele fala que a bússola, ela ficou maluca, girando para todas as direções, e é onde que surgiu aquela teoria da Terra Oca, onde que ele supostamente teria entrado num mundo subterrâneo, e lá você tem animais ali extintos, ou da megafauna extinta, e ele encontrou alguns seres que tinham uma tecnologia extremamente avançada, e que esses seres comunicavam de maneira, como se fosse uma telepatia, né, telepaticamente. Na verdade, não é um intramundo ali em relação a um mundo subterrâneo, é uma outra dimensão, onde que você acessa via linhas do campo magnético. Quando eu for falar de portais dimensionais, eu vou explorar muito isso. Na verdade, eu estou falando no final, tá? Eu já estou dando a conclusão final, mas entre o passo 1 e até nós chegarmos nisso aí, tem muita explicação, tem muita coisa para a gente entender em relação a isso aí. Então, quando a gente pega na Bíblia a questão do Êxodo, né, que fala que tinha uma coluna de fogo de noite, coluna de nuvens de dia. O que era isso? Um axis mundi, ou uma linha do campo magnético específica, a qual o povo de Israel ele ficava sobre essa proteção dessa linha do campo magnético específica ali, naquela região onde o povo estava. Lembrando, tempo, ele está totalmente ligado ao campo magnético da Terra, as linhas do campo. Então, quando há relatos de pessoas que fazem a questão da projeção astral, né,
de tirar o espírito do corpo. É igual o filme Interestelar, ele mostra. Você está numa outra realidade, o tempo parece que passou lá minutos. Quando você volta na Terra, na verdade, passaram-se horas aqui. Ou o contrário, você está numa outra realidade, parece que você ficou lá quase um dia inteiro. Quando você volta aqui para a Terra, passou apenas minutos, tá? Então, quando eu for falar de portais, tempo, eu vou estar dando uma bela explicação disso aí. O Agora, Lucas Fernandes até perguntou se o filme A Bússola de Ouro, ele também poderia ser uma referência em relação a isso. eu não assisti esse filme, viu, Cid? Do... Eu imagino que sim. Eu assisti faz muito tempo, mas eu não lembro se tem uma relação com isso. Faz tempo, assisti na época que ele era lançamento. É um filme muito bom, inclusive. O pessoal do Telegram, do WhatsApp, tá todo mundo aqui lá do grupo Magneticamente. Manda um abraço aqui pra Titane, o Lucas. Manda um abraço pro Wellington também. Sintam-se todos abraçados, tá? Inclusive, eu vou compartilhar aqui nos grupos também, tinha esquecido. Vai falando aí. Opa! Já. Não, tranquilo. O próprio filme Senhor dos Anéis, o pessoal tá falando de cinema, ele mostra, né, a Montanha da Perdição, e justamente mostra que é no centro do mapa. Se você for pegar a abertura ali do Senhor dos Anéis, onde mostra a Montanha da Perdição, ela tá no centro do plano, como se fosse hoje no lugar do Monte Meru, né? Sauron. Por que eles chamam lá o vilão de Sauron? Hoje a Polaris está o mais próximo possível do centro, né? É a estrela mais próxima, onde que as outras estrelas giram. Então ela é uma estrela circumpolar. Mas a cada 2160 anos atrás, ou na época da construção dos grandes monumentos, como pirâmides, quem estava na posição central era a estrela de Tubã, da constelação de Draco, ou seja, da constelação do dragão. Então por isso, ou seja, dali vieram seres que eles chamavam, né, de... a ufologia dá esse nome para os seres reptilianos, né, por isso que deu o nome de Sauron. Na verdade são anjos caídos que vêm especificamente da estrela de Draco. Então era a estrela que governava todo o céu. O pessoal está falando que caiu a live aqui, o pessoal consegue me ouvir, consegue me dar um retorno? Eu tô vendo isso aí também, mas aqui tá normal. Ah, tá. Pediu o pessoal para atualizar, né, Cid? A tela, pode ser a conexão da pessoa. Atualizem a tela. Outra coisa interessante que eu coloquei lá no vídeo lá, pessoal, sem dar muita explicação, mas a arqueologia, por exemplo, você pode pesquisar um arqueólogo que eu recomendo muito, que é o Ron Wyatt. Ele já provou arqueologicamente que o Monte Horebe ou o Monte Sinai não está na Península do Sinai. Aquele local onde, sabe, o pessoal fez ali turismo, vai milhares de pessoas ao longo do ano visitar, não é ali, tá, que Moisés recebeu as pedras com os 10 mandamentos, que o Senhor se apresentou, não é ali. Tem que atravessar o Golfo de Aqaba, tá do outro lado, mais ao leste, na Península Arábica, ao noroeste da Arábia Saudita. Depois eu vou até pegar um nome exato, tá, dessa montanha. E lá é o Monte Horebe. Então lá tem assim um monte de evidências arqueológicas. Ele prova por A mais B que no Sinai está incorreto, totalmente correto, nunca foi, e que na Arábia Saudita, sim, lá é o local do Monte Horebe. Outra coisa também que eu coloquei lá, sem dar muitos detalhes, tem uma passagem bíblica em Êxodo que os 12 chefes das tribos de Israel chegou um certo momento que eles falaram assim: Moisés, a gente está ressabiado, a gente está com medo, a gente não quer subir até a montanha não, você pode subir você sozinho, e tudo aquilo que Deus falar contigo, você pode trazer para a gente aqui que a gente vai obedecer. Por que eles tinham tanto medo? Porque a glória do Senhor estava sobre esse local, né? Então ali tinha raios, relâmpagos, trovão, saraiva e manifestações do plasma. Bem, todas as minhas pesquisas têm apontado o seguinte: quem estava no momento ali que Moisés subiu, inclusive Moisés conseguiu entrar dentro, quem estava ali em cima do monte era Júpiter. Sim, Moisés entrou dentro de Júpiter. Olha que coisa incrível. Que sempre foi a estrela representativa do Messias, que sempre esteve presente, inclusive no alinhamento do nascimento do Messias. Então Júpiter já era conhecido por todos os povos antigos, era o deus do raio e do trovão, e eles sempre sabiam disso, tá? Foram conhecimentos aí da arqueoastronomia que foi vedado da gente. Outra coisa também que eu gostaria de colocar, Cid, que dentro do próprio conceito científico do universo elétrico, eles já sabem que a estrela errante Júpiter é que tem o maior campo magnético entre todas, tá? E tem tempestades de raio, tem questão de filamentos de plasma, tem algo bem interessante.
Então, o que faz um lugar ser sagrado acima dos demais? Vocês puderam ver que lá no documentário, cada cultura, cada povo tinha um lugar, uma montanha, um monumento, um local que era sagrado acima dos demais. Geralmente, nesses locais, eles construíam algum tipo de construção com cunho religioso, mas justamente esses locais, eles eram o quê? Cruzamentos de linhas de lei. Isso faz um local ser sagrado em relação ao outro. Isso faz esse local ser mais especial do que o outro. E nesses locais era onde que começavam os pilares, os axis mundi, os multipolos magnéticos. Então, desses locais ali é que se originavam essa questão. Então, por isso que dali eles colocavam um lugar sagrado. E eu vou abrir um parênteses para daqui a pouquinho fechar essa questão. Foi o primeiro local onde que eles acessaram a terra deles. Daqui a pouquinho eu vou dar mais detalhes aí sobre isso. Antes, Cid, eu gostaria de fazer um agradecimento, tá, ao Neilton Fernandes e ao George do Rio de Janeiro. Foram pessoas que me ajudaram muito na questão de melhoramento das imagens e edição dessas imagens para o vídeo, tá? Esse material eu apresentei ele de forma bem resumida lá na Flatcom, esse material dos colunas e pilares da Terra, e aí no canal deu pra gente expandir um pouco mais, tá? Então, um agradecimento aqui, pessoal e público, ao George do Rio de Janeiro, ao Neilton Fernandes, tá? Abraço de coração. Um detalhe também, Cid, que eu gostaria de colocar é sobre o filtro dos sonhos. O filtro dos sonhos ele é muito utilizado na arte nativa, principalmente dos índios dos Estados Unidos, que é uma representação também do campo magnético, né? E falando um pouco sobre... tá até na moda hoje em dia, as moças estão todas tatuando esse filtro dos sonhos. Verdade. Tem brincos também, né? Isso. É um artesanato, geralmente usa-se linhas coloridas, né? Fica bem interessante, fica bem bonito. Eu gosto dessa arte também. E quando você vê o filme Avatar, né, quando eles mostram a Eywa, aquela árvore central, você pode ver que ela é bem colorida, nas cores do arco-íris, predominando ali o azul, o laranja, o vermelho, o roxo, uma cor também muito presente. Tem até, Cid, um ornamento para casa, um artefato de decoração, que são fibras de quartzo, que pegam toda aquela cor, sabe? Elas trocam de cor do laranja, vai pro amarelo, pro roxo, né? Isso. É uma coisa bem bonita também, geralmente coloca-se na sala. Nos anos 90 era muito utilizado esse tipo de decoração. Então o que é aquela Eywa lá, mostrada no filme Avatar? Uma árvore de silício. Não à toa que o quartzo e o silício eles são totalmente interrelacionáveis, né? Era isso que eles estavam mostrando ali, que na verdade aquela Eywa do filme Avatar são como cordas, né? São como os filamentos ali. Outra coisa que eu gostaria de colocar em relação à árvore da vida e à árvore cósmica e a plantas, quem não se lembra ali nos anos 90, né? Eu acho que o Rei do Gado, se eu não estiver enganado, novela da Globo, mostrava a questão do Jequitibá Rei. Tá lembrado, Cid, que eles mostravam essa questão de um lugar sagrado, como uma grande árvore. Jequitibá é uma das maiores árvores que a gente tem, né? Exatamente. Da nossa botânica. Como se fosse uma Yggdrasil, né? Isso, um lugar sagrado, já era referenciado aqui pelos nossos índios, né? Uma outra coisa também que eu gostaria de colocar é coluna na casa de Deus. Tem um texto em Apocalipse, que daqui a pouquinho eu vou buscar, que diz que nós seremos colocados como colunas na casa de Deus. Então, quando a gente entende esse axis mundi, né, fica mais agora evidenciado, mais claro, né? O que é essa coluna na casa de Deus. A gente vai receber novos corpos, e esses corpos são baseados em pedras preciosas, e todas elas com ligação com silício. Olha que legal, ou seja, um resgate dessa tecnologia, tá? Desse corpo antigo, desse corpo edênico, tá? E olha para você ver, está em Apocalipse 3:12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Então, quando a gente estuda e entende a questão do eixo mundial, né, dessa árvore da vida, desse axis mundi, desse campo magnético, a gente entende exatamente isso aí, se amplia bastante. Esses locais sagrados, eles eram colocados como umbigos do mundo, né? Por que umbigo do mundo? Bem, o umbigo, quando a criança nasce, ela é ligada pelo que no umbigo? Pelo cordão umbilical. O que é o cordão umbilical geograficamente nesses locais? É justamente os pilares de plasma, né? É justamente as linhas do campo magnético, a qual elas ficam permeadas ali, moldadas com plasma.
Outra coisa também que eu gostaria de colocar é o do Monte Gerizim. Lembra da mulher samaritana em João 4? A partir do versículo 20, ela diz assim, olha, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizei que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então havia uma disputa qual local era o correto de adoração, lembrando que aqui estamos falando de dois montes, o Monte Sião e o Monte Gerizim. O que Jesus lhe fala no versículo seguinte, 21? Disse-lhe Jesus, mulher, creme que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorareis o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Ou seja, a salvação, ela vem através de Cristo. Por isso ele era judeu não de religião, mas de nascimento, de etnia, para cumprir a promessa. Bem, um outro detalhe também que nós podemos colocar é a questão dos 46 anos para a construção do templo. Isso é uma clara ligação, até coloquei na legenda ali, passou um pouquinho rápido, dos dois pares de cromossomos que nós temos, né? 23 nós herdamos da mãe, 23 nós herdamos do pai, total de 46 cromossomos. Uma clara ligação. O tamanho também em côvado das colunas do templo de Salomão, dos dois pilares, né, Jaquim, Boaz, também vai dar essa questão do 23, tá? E como são duas de 23, total 46, que faz mais uma vez aquela ligação de corpo é templo e que de templo é corpo. Outro detalhe também que a gente tem que colocar, os cavaleiros templários, eles foram buscar essa tecnologia, esse conhecimento, na verdade, que havia se perdido na Europa, e a Europa ela tinha esse conhecimento, principalmente com os celtas, só que os celtas sempre guardaram isso debaixo de 7 chaves, e eles foram na ruína do templo de Salomão, os cavaleiros templários, eles conseguiram buscar esse conhecimento, e aí logo em seguida começou a pipocar na Europa inteira esse monte de catedral medieval, essas catedrais góticas, né? Na Itália, na França, em Portugal, na Espanha, principalmente nesses 4 locais, tá? Mas também na Inglaterra e na Alemanha. E você observa que nesses locais, nessas catedrais, também é uma clara alusão ao corpo humano. Você observa ali chakras. Então, cada pavimento e cada estrutura ali está ligada a um dos chakras do corpo humano, que era conhecido já pelos hindus, né, e pela a religião budista também. Então, você observa ali o chakra plexo solar, o chakra da coroa, enfim, o chakra da base, da raiz. Então você observa isso na base, na planta, né, da arquitetura dessas catedrais góticas europeias. Também, falando de arquitetura também, a gente observa os iurtes, que é a construção tradicional dos povos da Mongólia, né? Tem aquele mastro central, como se fosse aquele mastro da tenda de um circo, e faz clara alusão também ao campo magnético da Terra, ao axis mundi, ao eixo mundial. Lembrando que eles sempre construíam essas casas alinhadas com os 4 pontos cardeais, é uma questão da geomancia, e com o norte magnético também. Outro detalhe também, Cid, que eu gostaria de falar é sobre o Monte Olimpo. Sim, pode falar, Cid. Só mandar um salve aqui pro Roberto Ogiorzete. Obrigadão aí pelo superchat, Roberto. Ele falou assim: parabéns aos palestrantes, conhecimento rompe barreiras. Uma mente expandida nunca mais volta ao seu estado original. Exatamente. E uma questão também, né, Julião? É importante a gente frisar que as antigas culturas eles tinham já um conhecimento muito profundo em relação a toda essa questão do campo magnético da Terra. E eles não tinham essa imaginação, essa fantasia que viviam numa bola molhada, assim, de cabeça para baixo, né? E nada desse tipo. Então eles já tinham assim, uma noção muito grande em relação à realidade do nosso universo elétrico no caso. Perfeito, Cid. Você quer ver um exemplo? Eu falei no vídeo que é impossível no globo. Olha que interessante. Os multipolos. Então você tinha vários pilares e que eram vistos mesmo na sua linha ali de horizonte, no seu campo de visão, na sua perspectiva, você via vários pilares. E pessoas em distância muito grande de você, às vezes em outra localização, em outra região, em outro país, também estava vendo. Então, como que isso é possível num globo? Por causa da curvatura. A curvatura do globo, ela iria matar esses pilares. De modo que se eu estivesse, por exemplo, aqui em Minas Gerais, e uma outra pessoa que estivesse lá no Ceará,
por causa da curvatura da Terra, a gente não conseguiria ver os mesmos pilares. E não era isso que os povos antigos falavam. Eles falavam que eles viam os vários pilares, isso no plano inteiro. Olha que interessante. Todos esses pilares lá na ionosfera, na plasmosfera, na magnetosfera, era visto do plano inteiro. E é claro que eles viam o principal, que ficava no centro-norte. Como é que se explica isso no globo? Não tem como. Então, isso é um fenômeno também, esses multipolos magnéticos, é impossível no modelo do globo. Outra coisa também, Cid. Pode falar. Não, é porque eu mutei o áudio aqui, que às vezes passa uma moto, uma coisa que eu tenho que mutar, eu tenho que mutar o áudio aqui em 4 lugares aqui pra não atrapalhar aqui. O Wendel tá falando, meada de fio que os pedreiros usam esticada entre os pregos para marcar o alinhamento ou nivelamento de algo servindo de guia no assentamento de tijolos para se tirar mestras entre segos. Nível de nivelamento num globo é difícil, viu? Inclusive o Sampa Trash, ele tá falando, e o fato dos gregos afirmarem sobre a Terra ser curvada, e bispos, não sei o que, em Atenas, que afirmavam que a Terra possui formato esférico, em órbita. Eu acho que no caso eles estavam se referindo ao formato do nosso firmamento, que poderia ser assim, ter esse formato de cúpula, né? Na visão deles também. Então eu acho que eles não estavam imaginando que viviam numa bola, assim como foi passado para a gente muito tempo depois, né, no caso. Perfeito, Cid. O próprio computador mais antigo do mundo, né, o mecanismo de Antiquítera, da Grécia, ele era totalmente moldado num sistema terra plana. Como é que você vai fazer um dispositivo que você vai utilizar? Inclusive, ele media os ciclussários, ou seja, eclipses solares, lunares, a órbita das estrelas errantes, do Sol, da Lua, a inclinação, as latitudes, longitudes. Era um computador perfeito, astronômico, astrológico. E ele era baseado totalmente na Terra plana. Inclusive, tem vídeo no canal sobre isso. E veio da Grécia, entende? Então, essa questão aí de Pitágoras, daqui a pouco o pessoal vai falar ali no Eratóstenes, aí a gente, né, vai entrar naquela seara lá. Bem, sobre o Monte Olimpo e Asgard, há uma mistura, tá? Há uma corruptela dessas questões, que nem sempre os povos antigos estavam falando desses locais como o reino de Deus. Às vezes, sim, alguns momentos você consegue definir isso, outros momentos não. Eles referiam, sim, a Asgard, ao Monte Olimpo, mas aí num outro contexto. Que contexto? A Babilônia flutuante. Há um texto da Babilônia descrito no livro de Jazar, se eu não estiver enganado, tá? Então eles estavam falando sobre ela, que na verdade a ISS nada mais é do que essa Babilônia flutuante 2.0, que como um trem maglev, ela fica lá em cima por levitação magnética. Esses são o meu entendimento, aquilo que eu tenho estudado. Sobre os chakanas, na verdade, é o modo certo de falar. Chakana, eu vou tentar pegar aqui, Cid, aqui no Google Images, aqui que é uma chakana. É dos Andes, tá? Dos povos andinos. Aqui, eu já até achei aqui uma chakana. Tá bem legal aqui essa imagem. Que era um sistema que eles usavam para alinhamento. E a questão dos graus, tá? E do alinhamento com o campo magnético e também com norte, sul, leste, oeste, os pontos cardinais. Então eles usavam isso aqui para sistema de geomancia, tá? E através dessa chakana também eles conseguiam ver a declinação do Sol, movimentação, tá vendo? Ó, Sol, Lua, 21 de março, solstícios, equinócios, era um sistema completo, tá? Então nada no mundo antigo é apenas abstrato, é apenas algo ali meramente decorativo. Tudo tinha uma função. Igual a cruz céltica. A cruz céltica eles utilizavam como astrolábio. É bem interessante isso aí. Agora, no próprio filme do Thor, né, da Marvel, Cid, eles mostram essa questão da Bifrost. O né? Thor Ragnarok, você tá falando? Ele tem... Sim. E aí, na hora que o Thor ele vai destruir a Bifrost, algo interessante é que mostra que, tipo as bordas da Terra, que eles mostram, inclusive, com um paredão de gelo, ali eles dão uma distorcida, né, que a água, como se fosse caindo numa espécie de um abismo, e a Terra ali flutuando numa espécie de espaço sideral, a gente sabe que não é isso.
Porém, eles mostram algo interessante, uma espécie de uma cápsula, de uma esfera, que com uma agulha, e dali era emitido uma espécie de um laser, né, de um raio, que se formava Bifrost. Na verdade, essa esfera, lá no filme Thor, eles estavam representando ali estrelas. Por isso que você muitas vezes vê Loki, vê Thor, vê Odin, Heimdall, dentro dessa cápsula, uma cápsula dourada. É só quem voltar no filme, quem assistiu a lembrança, ou no próprio vídeo lá no canal, lá vai ver a parte onde que Thor ele quebra. Aquilo ali são representação de estrelas. Isso é muito interessante. Outra coisa também que eu gostaria de falar é o próprio shows e apresentações de circo, né? Como você vê aí o Circo de Soleil, você vê vários... Deixa eu até mostrar aqui pra galera essa imagem aqui, né, Julião, que você tá falando. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Eu acho que só vai conseguir ver no YouTube. Mostrar, aumentar aqui pro pessoal ver. A imagem seria isso aqui, né? Mais ou menos. Tem essa simbologia de uma... Só que aqui no caso eles colocam ali como se fosse uma terra plana flutuando no espaço sideral. Ou Asgard, no caso, né? Seria praticamente isso, né? Tipo, isso daqui também. Exato. Sempre eles vão mostrar uma estrutura em forma piramidal. Pirâmide sempre esteve presente nessas realidades, né? Exatamente. Que também alude ao trono de Deus, que é uma pirâmide. Apocalipse ele deixa essa questão, né? Por isso que os Illuminatis profanam, né? Eles colocam a pirâmide lá com o olho que tudo vê, mas na verdade aquilo ali, a primeira representação original e sem profanação é do trono de Deus. Exatamente. E como o pessoal tá falando aqui em relação aos antigos, como você estava falando também do Anti-Cítara, né? Anti-Cítara que fala, né? Alguns falam Anti-Cítara, outros Antiquitera. Antiquitera. Exatamente. E eu tava até vendo aquele documentário da History e o pessoal que tentou assim desvendar assim como que eles trabalharam, conseguiram chegar com tanta precisão nesse equipamento tão antigo, que tem mais de 2000 anos de idade. Eles demoraram quase 30 anos para tentar desvendar tudo. E eu tava vendo o documentário e eu até entendi por que talvez eles tenham demorado esse tempo todo. Eles estavam meio que analisando baseado assim, nos dados que eles têm hoje em dia do globo. E por isso que muita coisa, que eles tiveram que deduzir muita coisa, que eles não tinham todas as peças ali. Não sei se chegou a ver esse documentário, Julião. Eu acho que eu vi, Cid, é até não sei se é da Unicamp ou se é da USP, uma pesquisadora, inclusive ela descobriu, através do Antiquitera, que ele calculava o ano bissexto, né, aquele dia a mais, isso, em um dia inteiro dentro de um ano, que é aquilo que o Tomás do canal Matrix Terra Plana está fazendo os experimentos, que o ano bissexto na verdade não seria aquelas 6 horas a mais em cada ano, né? E aí você soma depois 6 com mais 6 com mais 6 com mais 6, dá 24 horas, um dia você coloca um dia a mais. Isso parece que não existe, a gente está em testes ainda, mas parece que é um dia inteiro, ou seja, 24 horas dentro de um ano. E o Antiquitera, ele calculava isso, eles não estavam entendendo por que isso, porque é aquela coisa, né, Cid, eles sempre vão pegar da premissa do globo. E aí, na premissa do globo, eles vão ter essas dificuldades aí, eles não vão conseguir fechar algumas peças. É igual a questão do Axis Mundi. Como é que você fecha o Axis Mundi na questão do globo? Exatamente. Mandar um abraço pro Tiagão, o Xoxa chegou aí na live também. Opa, abraço, irmão. Tamo junto. Alex Faxineto. Alex, grande abraço pro Alex. Pois é, Julião. E é muita coisa, inclusive questões assim que a gente não... depois que a gente começa a estudar o modelo assim correto do nosso mundo, do nosso universo, que a gente acaba descobrindo tanta coisa, tanto conhecimento que a gente não tinha, que é praticamente ocultado. Você não aprende esse tipo de coisa, você não ouve falar, né? Em outros meios, praticamente. A Terra plana é a chave, né? Ela é a chave que ela decodifica isso tudo. Não tem como você entender esses mistérios, entender a cultura dos povos antigos, entender o livro de Gênesis, entender o livro de Apocalipse, se você não tem o entendimento da Terra plana. Ela é a chave que vai abrir o entendimento para essas questões. Tem uma questão, Cid, eu vou até compartilhar minha tela aqui de novo. Eu vou mostrar a questão que eu mostrei da sarça ardente de Moisés, que na verdade essa sarça ardente de Moisés, eu vou até abrir a aula 6 por esses dias, onde que eu dou mais detalhes sobre isso, que é uma figura de Lichtenberg, é uma árvore elétrica.
Vocês podem ver que o relâmpago ele faz aquele mesmo padrão, né, de copo, raízes de árvores. E aqui eu quero mostrar para vocês aqui, ó, essa figura de Lichtenberg. O que é? Quando se rompe a capacidade de elétrica, tá, de um arco elétrico, uma corrente elétrica, então o material ele deixa de ser isolante, porque essa carga ela vem muito mais forte do que a capacidade isolante do material, rompe, isso é chamado de capacidade elétrica, e aí forma esses desenhos, tá? E aí é uma espécie de um padrão como de raio, tá vendo? Lembra uma sarça. Por isso que Moisés falou que a sarça ardia e não se consumia. Não era uma moita, uma árvore, um arbusto que estava pegando fogo. Fogo, como se fosse fogo de uma madeira queimando, né? Fogo de uma churrasqueira, de um carvão. Não. Isso era o quê? Algo elétrico envolvido naquele local. Em tá? qual passagem foi dessa de Moisés? Isso. Deixa eu pegar aqui. Tá em Êxodo, se eu não estiver enganado, Êxodo 3, quer ver? Ó? Deixa eu buscar aqui, ó. Êxodo 3, vamos ver aqui. Exatamente. Êxodo 3, verso 2. Diz assim, ó, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Nossa. Moisés, espantado com aquilo, falou assim, agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. Olha que interessante. Muitos fenômenos bíblicos são respondidos também pelo universo elétrico. Isso é muito interessante. Algo também, Cid, por exemplo, quando a mitologia escandinava, né, nórdica, ela falava dos Mountain Giants, né, os gigantes da montanha, ela estava se referindo àquilo que os gregos queriam dizer, que eram os titãs. Então você tem a figura ali de Cronos, entre outros. Também quando eles se referiam à figura de Heimdall, que era o vigia dos céus. Heimdall, na verdade, pessoal, é um serafim, é um guardião, tá? Ele é o que tem, ele vai funcionar. Heimdall, ele foi representado no documentário Matrix, né? Que tem o Neo, o Morfeu, o Sr. Smith. Heimdall, ele é representado ali pelo chaveiro, tá? Porque Heimdall, ele é o controlador desses mundos, desses acessos. Ele é que controla o campo magnético. Se você for estudar a cultura nórdica, você vai ver que ele tem tipo uma trombeta e ele é que anuncia o Ragnarok. O que é o Ragnarok? É o Apocalipse. É a grande batalha final, a batalha de Megiddo, o Harmagedon, tá? É bem interessante essa questão aí. Outro detalhe também, Cid, que a gente tem que colocar, que eu vou compartilhar mais uma vez a minha tela, que eu vou mostrar aqui, o Stickman. O Heimdall, inclusive, ele é muito citado na mitologia nórdica, né? Os vikings também tinham muito essa cultura. Perfeito, Cid. Aqui tá as pinturas, isso aqui, gente, são pinturas rupestres, tá? São desenhos que todos os povos antigos colocaram, tá? Daqueles que viram. E aqui eu quero falar duas coisas bem interessantes. Primeiro, a forma deles tem leves variações. Por que isso? Dependia do ponto de vista do observador em relação à latitude. Então todos eles estavam olhando a mesma coisa no céu, mas por questão de perspectiva e também pelas variantes, são 9 fases do plasma, eles estavam vendo coisas com leves diferenças. Outro detalhe que eu gostaria de falar, muito importante aqui sobre inversão magnética, é locais onde que tem esses tipos de desenho de pinturas rupestres, que boa parte, eu diria que 40% das pinturas rupestres ou vão representar animais, ou rituais de fertilidade, ou sinais vistos no céu, geralmente ligados a plasma, sinais elétricos, tá? Então, locais onde que você vê essas pinturas rupestres, por exemplo, acho que aqui no Brasil tem na Paraíba. Eu tenho que pesquisar mais do Brasil onde que a gente vai achar essas figuras aqui, tá? São sinais ali que vão nos trazer a seguinte resposta. Se alguém desenhou isso na pedra, significa que esse alguém conseguiu sobreviver a esse evento. Ele não foi fulminado pelo plasma. Então, são locais interessantes em relação a abrigo, a refúgio. Alguém sobreviveu para contar a história. Então, ponto positivo para esses lugares. Então, a gente está vendo aqui Arizona, oeste dos Estados Unidos. É um lugar bem interessante. Tem muitas mitologias dos Hopi, dos Zuni, dos Paiutes, tá? Eles retrataram isso bem interessante. Então, estados de Utah, Nevada, Arizona, Novo México. É bem interessante essa questão. Guiana, Espanha, Armênia e por aí vai. Outra questão também que eu gostaria de colocar, que foi falada da questão do sino. Isso aqui é o Stickman, que na verdade é uma coluna de plasma, tá? Moldado por campos magnéticos. Aqui no meio, como se fosse
dois círculos aqui interligados, é o campo toroidal. Tem essa coluna aqui, que a coluna foi até batizada como coluna de Anthony Perrott. Em cima, ela é chamado de taça, embaixo é chamado de sino. Essa parte de cima aqui, que é a taça, eu vou ler um trecho bem interessante que agora vai fazer todo sentido para vocês. Quer ver? Olha. Apocalipse 16:8. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Pergunta bem simples aqui. Que taça é essa que o livro de Apocalipse está falando? É justamente essa imagem aqui. Ó. Essa é a taça que será derramada. Então, toda vez que vocês veem lá em Apocalipse, o anjo tal derramou a sua taça sobre o mar, e o anjo tal, a taça da ira de Deus. Que taça que é essa? É o Stickman, é plasma. Isso é muito interessante, é algo que eu gostaria de passar aqui para vocês. Mandar um abraço pro Gravíssima Gravidade, nosso amigo da Argentina, também terraplanista top. Mandar um abraço para ele também. Opa, abraço aí o nosso irmão argentino. Continuando, Cid, tem algo também que eu gostaria de passar. Minha tela ainda está compartilhada, ainda está, né? Tá sim. Deixa eu mostrar aqui os Dogon. Os Dogon é um povo do Mali, fica na parte noroeste da África, né? E os Dogon, eles já tinham um conhecimento muito interessante sobre Sírios. A ciência moderna, ela nem tinha sonhado ainda na descoberta de Sírios, tá? Só que os Dogon já tinham um entendimento muito interessante sobre Sírios. Eles também têm, nas suas lendas, algo bem interessante, assemelha-se muito ao livro de Enoque, seres que desceram do céu, passaram conhecimento, se relacionaram com as mulheres, tiveram geração. É bem interessante estudar sobre os Dogons. E eles têm um ritual que eles usam essas estranhas máscaras. Eu também falei dos Dogon também, se eu não estiver enganado, na aula 2. Foi a aula 2, Serafim, está lá no canal. E eu falei dos homens crocodilo, né, que fazem marcações de tatuagem sobre seu corpo. E eles têm essa espécie aqui de ornamento em cima da máscara, como se fosse um chapéu, um turbante, né? Isso aqui geralmente é feito de madeira, que é exatamente o Stickman. Ou seja, o que eles estão retratando aqui, fenômenos vistos no céu. A grande maioria dos símbolos são tirados... Volta só uma imagem, aquela outra ali. Não, a outra. Essa aqui? Ali seria, essas duas bolinhas seriam o Sol e a Lua? Não, seria o campo magnético toroidal. Ah, tá. Ah, entendi. Tá certo. Olha que legal. Ô Cid, eu recebi uma ótima notícia aqui. Eu tô metendo pau no YouTube aqui, mas eu entrei numa disputa jurídica para eles liberar o trecho do filme, do vídeo que eu fiz, né? Que é o trecho do Thor, que passa a música do Led Zeppelin, Immigrant Song. Bacana. Né? E é um trecho que eu tive que cortar. E eu acabei de receber uma notícia excelente que o YouTube liberou esse trecho. Show. Então eu vou estar jogando no canal novamente a versão completa do documentário, né? E vai ser bem... Eu não estou nem ligando visualização, o que eu quero passar é conhecimento para as pessoas. Isso aí não tem problema, não. Então eu vou receber essa... Estou até feliz agora aqui. Gente, eu sofri muito. Eu fiquei de quarta-feira à noite até domingo à noite tentando postar esse vídeo. E cada vez eu tive que voltar de novo, retirar o pedaço, renderizar 16 horas só para renderizar. Foi assim, foi terrível. Outra coisa que eu gostaria de falar, Cid, eu gostaria de as pessoas redobrassem a atenção. Isso que eu vou falar merecia até um vídeo. Talvez eu faça um vídeo. Só que eu gostaria de colocar o seguinte. O que os aborígenes australianos eles falam? Eles saíram da África e eles foram para a Mesopotâmia, eles foram para o Iraque, atual Babilônia. Isso na época, pouco depois do dilúvio. E que vários outros povos se reuniram, tá, na Torre de Babel. E que eles queriam chegar até o céu. De qual forma? Via linhas do campo magnético. Ok. Só que aí a gente sabe que algo deu errado. Isso tem um código geométrico, matemático e um alinhamento. E você vai pegar uma linha do campo magnético, por exemplo, no Brasil... E a linha do campo magnético do Brasil, ela vai te levar, por exemplo, na Etiópia. E os povos antigos, eles sabiam isso. Isso dependia de dia, de astros, de alinhamentos. Quando eu for falar de portais, eu vou dar mais detalhes como é que funcionam essas coisas. Mas, algo deu errado e eles vararam em outro lugar onde que eles não queriam. Eles queriam ir para onde? Para o céu. Não é? Eles queriam pegar
explicando mais ou menos o seguinte: todas as linhas do campo magnético, ou campo magnético toroidal, eles vão culminar no principal, que é o que está no centro-norte, a árvore principal, é o pilar principal. Esse pilar principal, basicamente, ele vai te levar em dois lugares: ou no submundo, os maias chamavam de Xibalba, os nórdicos chamavam de Niflheim, Valheim, entre outros. Na verdade, a Yggdrasil são 9 mundos. 3 superiores, tem a Midgard no centro, tem mais 3 ali e 3 inferiores. Esse pilar central, ou ele te levava nesses mundos acima, no reino de Deus, ou no mundo infernal abaixo. Os sacerdotes dos povos antigos, eles viajavam, então, via eclipse. Eu estou dando muito spoiler aqui. Essa live, show. Via eclipse, eles entravam, porque o eclipse ele tem a capacidade de cortar a linha magnética, eles adentravam ali, e eles viajavam por dentro dessa... Então, toda vez que você vê uma representação, Hollywood usa isso muito, como se fosse de um Stargate, do portal dimensional, de um wormhole, né, de um buraco negro. Na verdade, aquilo é uma linha do campo magnético, e eles indo lá para o centro-norte. Então, o centro-norte é como se fosse uma autoestrada, tá, uma BR. Você vai pegar, e aí tem linhas secundárias, terciárias, quaternárias. É como se fosse um sistema de vias da sua cidade. Você tem uma BR, depois você tem as avenidas, depois você tem as ruas, depois você tem os becos. As linhas do campo magnético funcionam da mesma forma, tá? Então eles procuravam ir da principal, e da principal tinha suas derivações, tá? A gente pode fazer uma comparação aí de uma seiva de uma árvore por dentro do tronco. Começa no tronco e dali, bem pelas raízes, você pode chegar em qualquer folha, desde que você esteja no tronco, ok? Então tem uma derivação aí do Fibonacci, matemática, geométrica, tem geometria sagrada. Aí eu vou precisar fazer um vídeo, uma série para explicar isso melhor. Mas o que eu quero dizer seria praticamente isso daqui que eu estou mostrando, né, as linhas lei. Então seria praticamente esses caminhos e tudo acaba indo para um norte, né? Tudo culmina no norte. Perfeito, Cid, a ilustração e o seu comentário. Então, o que acontece? Quando a animação Moana, a Moana tem uma hora lá que o mal ele faz uma espécie de... Aí envolve ritmo, música, vibração, etc. E aí eles entram para dentro do submundo, não é isso? Isso, na verdade, é a representação deles pegar via pilar principal, eles iam ao submundo, tá? Onde que muitos seres estão aprisionados. Aqueles seres que são narrados também no livro de Enoque, tá? E teve um momento no vídeo lá que eu falo que os sacerdotes dos povos antigos, via pilar de plasma derramado por Marte, eles conseguiam acessar. Vocês já viram, gente? De vez em quando a NASA solta umas dessas assim pra gente. NASA vai lançar um elevador para levar o homem até a Lua. NASA vai fazer viagem interespacial e vai fazer sonda e te levar você para Saturno, para Marte, para não sei para onde. Isso, mesmo no conceito terra plana, isso já ocorria no mundo antigo, tá? Tem muita coisa que eles falam, claro que não é da forma que eles explicam, mas isso já funcionava no mundo antigo. Só que não é por navinha, é linhas do campo magnético, são os pilares de plasma, é a Bívoros, é por elas que você consegue. Lembrando que estrelas são entradas para, os povos antigos também já sabiam disso, para outras dimensões ou para outros mundos, através, por isso chama Stargate, portão estelar. Essa é a origem. Então o que os aborígenes falavam? Voltando ao assunto dos aborígenes. Eles estavam junto com muitos outros povos lá, ao redor da Torre de Babel, e eles queriam chegar até o céu. Eles todos entraram nesse zigurat, nesse Tenemank, né, nessa Torre de Babel, e aí algo deu errado, ou seja, Deus enviou seus anjos. Eia, confundamos, né, os homens. O que as pessoas pensam nisso aí? É um cara gritando tijolo, aí o outro não entendia a língua, mandava areia. Ah, me manda água, o cara ia e mandava um outro material de construção. Não é isso, gente. Eles estavam no Stargate. Eles estavam querendo chegar até os céus. Não era uma torre física de tijolinho, de barro, que você vai chegar até o céu. É através das pontes, da Bíblia, do campo magnético, do plasma. É assim que se chega. Então o que acontece? Eles lá, algo deu errado, Deus enviou os anjos, e de repente, em questão de segundos, isso é muito importante que eu vou dizer, eles pararam em outros locais no plano, muito distantes da onde que eles estavam. E eles não conseguiram retornar. Todos os povos antigos, eles têm nas suas narrativas, se você pergunta para eles, como que vocês chegaram até aqui? Chega lá para os nativos da ilha Andaman, que é uma ilha que fica no sul da Índia, um dos povos mais isolados do mundo, que até hoje eles vivem como se fosse na idade da pedra lascada.
Eles são muito agressivos, qualquer um, inclusive missionários cristãos já chegaram lá, já foram até assassinados. E eles vão contar a mesma coisa. Qualquer povo antigo, eles vão falar, olha, a gente estava num local, todo mundo reunido, de repente a gente, meio que do nada, a gente veio parar em segundos aqui na Austrália. Pô, mas peraí, você estava no Iraque, em questão de 1, 2 segundos, você veio parar na Austrália? Como assim? Portais dimensionais, viagem, vias, linhas do campo magnético. Então eles entraram na Torre de Babel, eles queriam chegar até o céu, Deus enviou os anjos. Você fala, Júlio, a questão do idioma é algo frequencial. Antes do dilúvio, não se usava essa linguagem. A linguagem que a gente utiliza hoje é uma linguagem arcaica. Eles se comunicavam por telepatia. Esse é um modo avançado de comunicação. Já pensou a dificuldade que você tem, igual que eu estou tendo aqui, eu estou sendo, né, o orador aqui na live. Eu, para mim, passar um conhecimento para vocês é via por palavras. Eu tenho que pensar naquilo, mentalizar, verbalizar isso através, né, da boca, da fala, da língua. Ou seja, isso gasta-se muito tempo. E aí eu tenho que falar de um jeito, vocês têm que processar, receber, ouvir. Agora, telepaticamente, a comunicação é direta, da fonte, direto para o receptor, entende? Então, ou seja, é algo frequencial, por isso que Deus ele confundiu. Isso foi um meio de Deus separar todos os povos, acabar com aquele motim da Torre de Babel, cumprir os desígnios dele, evitar que os povos cheguem até o céu, um tipo de redenção pelas suas próprias mãos, em rebeldia, tá? Isso é claro que tinha anjos caídos envolvidos nisso aí. Futuramente eu vou estar, talvez, fazendo um vídeo sobre isso aí, tá bom? Essa agora, questão das viagens pelas linhas de lei, também teria alguma relação também em relação a tempo? Total. A questão cronológica, né? Que tem aquela questão de Jesus, os 40 dias no deserto, né? Positivo, total. É via linha do campo magnético. Uhum. Inclusive, quando Cristo se ascende aos céus, via linhas do campo magnético. Quando Cristo está no monte da configuração, que chega Elias e Moisés, via linhas do campo magnético. Né? Isso que eu estou falando para vocês, pessoal, são segredos do auto-ocultismo, que eles pegaram dos povos antigos, mantiveram as 7 chaves trancadas. Então isso só os sumos sacerdotes do auto-ocultismo que têm esse tipo de informação, tá bom? Outra coisa, Cid, que eu sempre falei, e agora acho que está mais claro para as pessoas depois que assistiram o documentário lá no canal, que eu sempre bati nessa tecla: os céus de hoje não são os céus de antigamente. As pessoas acham que um céu é estável, que o céu de hoje, se você voltar 5.000 anos atrás, é o mesmo céu. Não, gente. Além da questão da precessão dos equinócios, teve essa questão de microinversões magnéticas regionais, teve essa questão aí das extrusões magnéticas, tempestades geomagnéticas via Sol, né? E não sei se vocês prestaram atenção, o Thomas Gold, ele fala algo lá para a gente deixar o fio do cabelo em pé. Ele falou o seguinte, olha, as correntes elétricas da Terra, gente, olha o tamanho da Terra, olha o tamanho do sistema elétrico da Terra. Vocês já pararam o Durval, que é engenheiro elétrico, na página dele, ele fala quantos bilhões de megawatts tem no Sol, sabe, tem na ionosfera, tem na plasmosfera, que é o lugar ainda mais tenso ainda em relação a isso. Toda essa corrente elétrica, ela viaja lá em cima na ionosfera, na magnetosfera, na plasmosfera, onde está aquilo que a NASA chama de cinturão de Van Allen, né? São os 2 domos eletromagnéticos da Terra, o positivo, o negativo, de prótons e o de elétrons. E ela flui num fluxo horizontal, lá em cima. Agora imagina, o Thomas Gold fala, no momento de inversão magnética, deixa de ser horizontal e passa a ser vertical, ou seja, uma ligação do céu com a Terra, ou seja, entra em curto-circuito. E aí o negócio fica ruim. Aí, como diz o outro, fica estreito para nós aqui. Bilhões e bilhões de megawatts sendo despejados sobre a superfície da Terra. Geralmente a Terra é um neutro. Na questão da inversão magnética, a Terra deixa de ser um neutro, tá? Mas isso eu tô falando assim, já nos finalmente, tá? Eu percebo muita gente fazendo muito alarde, muito alarme, sensacionalismo com inversão magnética. Teve até um pessoal que perguntou, mas o mundo vai acabar agora no final do ano? Não vai não, pessoal. Foi. Não, tem vídeo que eu vejo, Cid, sobre inversão magnética, que dá vontade de falar, meu Deus do céu, o último que sair apaga a luz. Ou o último que sair apaga o sol. Porque, nossa, os caras colocam o mundo vai acabar, vai cair um raio de plasma na sua cabeça, e nossa,
e qualquer coisinha que acontece é o plasma que cai. Não, gente, menos. Teve menos. gente até que se mudou pro paralelo 33, né? 33. Não, mesmo, o pessoal viaja demais. A gente tem que fazer as coisas sem alarmismo, sem sensacionalismo e com o pé no chão, e com base, com provas e com estudo. Então, o estudo que está lá no canal, pessoal, vai dar base total para você. Inclusive, né, o último sinal. Então, quando esse último sinal chegar, gente, é alerta vermelho, já não tem mais nada para esperar. Chegou e é isso. Agora é esperar pelo. Aí sim, entende? Então, mas tem muita coisa para. Eu sempre falei isso, a gente ainda tem muito sinal para acontecer. As pessoas acham que a inversão magnética é assim. Você tá na sua casa de boa, de repente você abre o portão da sua casa, você vai comprar o pãozinho na esquina na padaria, de repente, pum, cai um plasma na sua cabeça. Não é assim que vai acontecer. Tem muita água ainda para passar debaixo da ponte, tá? Agora, esses sinais podem se intensificar. Pode acontecer nos próximos anos, eu não descarto a possibilidade, tá? Foi perguntado também, o Cid, a questão de supernovas, galáxias e nebulosas. Aí na Terra plana, gente, tudo são variações de fenômenos do plasma. Está mostrado também lá no documentário do canal. Outra questão também que eu gostaria de falar, Cid, é sobre essas auroras em regiões equatoriais. A gente observa isso na África. Imagina, na África você vê uma aurora boreal. Aurora você vê em latitudes muito ao norte ou muito ao sul. Você está muito perto da borda, ou seja, na Antártida, ou muito lá perto do centro-norte. Seja Rússia, é Noruega, é Alasca, é Canadá, para você conseguir ver. E mesmo assim, depende da época do ano, depende de uma série de condições. Agora imagina você ver isso praticamente na Terra inteira. Aquilo que eu falei não é exagero. Os céus estavam em chamas. Então, o que são multipolos? O que é um dipolo magnético? São dois polos, norte e sul. Centro do norte da Terra, borda da Terra. O que são multipolos magnéticos? São vários polos sul, intercalado com vários polos norte magnéticos, tá? No plano inteiro. Isso é o sinal mais evidente, mais lógico, mais nítido, mais claro de uma inversão magnética, tá? Outra coisa também que eu gostaria de colocar, Cid, é a questão desse alinhamento de Saturno, Vênus e Marte. Todos os povos antigos atestam isso. E isso é impossível no modelo heliocêntrico. Vamos lá, no modelo heliocêntrico. Por que um planeta não bate no outro? Eles não estão lá girando, aquele monte de bolinha colorida, bonitinha, cheio de CGI, igual a NASA mostra? Eles vão falar, não, que a gravidade vai atrair, mas uma gravidade de um vai bater com a gravidade do outro, elas vão se anular, por isso que elas não ficam batendo igual uma bola de sinuca, né? As bolas de sinuca em cima de uma mesa. Mas vamos lá. Os povos antigos, eles sempre falaram, tinha Saturno, inclusive Saturno não tinha anéis. Aí, logo abaixo de Saturno tinha Vênus, inclusive Vênus tinha 8 raios. Por isso que os povos antigos mostram aquela roda babilônica com 8 raios. Eram 8 filamentos de plasma que saíam de Vênus. Muitos povos antigos também, depois eu vou adentrar com mais detalhes nisso, chamavam Vênus de cometa. E logo abaixo tinha Marte. Eles estavam muito próximos, juntinhos, coladinhos ali, um alinhamento, tá? Não é igual ao alinhamento de hoje, não. É um alinhamento onde você via eles muito maiores, Saturno cobria 35% do céu noturno, eles estavam muito mais próximos, tá? E aí, vamos lá, como é que você encaixa isso no modelo do globo? Lá no centro-norte. Aí você pega um globo, na parte de cima você vai colocar Saturno, você vai colocar Vênus, você vai colocar Marte. Como é que ficam as leis gravitacionais? Atração e repulsão gravitacional. É impossível você replicar esse tipo de coisa no modelo heliocêntrico. Exatamente. Não tem condição. E todos os povos antigos, eles falam isso, eles desenharam isso, eles contam isso, né? Então isso contraria totalmente o modelo heliocêntrico gravitacional. Outra coisa, Cid, que eu gostaria também de falar é agradecer a todo mundo pelo apoio, né? O pessoal que ajudou muito. Igual eu falei, eu tive pessoas para me ajudar em algumas imagens, melhoramento aí de algumas imagens, tá? Eu sou muito grato a essas pessoas aí. Volto a citar aí o George, né? E o Neilton em relação a isso aí. E tem alguma pergunta aí, pessoal, no chat aí, Cid? O pessoal aí tiver alguma pergunta? O Gabriel perguntou aqui se a gente estiver na estrada, o que a gente pode fazer para se proteger. Mas não é isso que a gente está falando, Gabriel. Essa questão da inversão magnética não é aquela versão alarmista que vai dizimar a maior parte da população e o
pessoal vai ser queimado pelo plasma, que vai tecer e tudo mais. Não é nada disso não. É isso. É porque as pessoas ficam apavoradas, né, Cid? E quando a pessoa ela fica em pânico, você consegue controlar ela melhor. Exatamente. Em todos os sentidos. O sistema faz isso com a gente, não é isso que a NASA faz? Vai cair um cometa em cima da sua cabeça. Eles criam uma vai dependência cair... através do medo, né? Exato. E todo ano tá caindo, né, Cid? Todo ano a NASA fala que vai cair alguma coisa na Terra. Quase todo mês, né? Tem uma Exato. notícia nova. Exato, é assim que funciona. Tô tentando dar uma olhadinha aqui no chat aqui. A gente até, gente, hoje em dia a gente até ignora essas notícias da NASA, que toda hora tá sempre falando que vai cair alguma coisa, não sei o quê, que o meteoro pode passar próximo à Terra. Fora também as labaredas solares também, né, que eles falam também que a gente pode ser pego por uma delas a qualquer momento, né, que elas, sim, enfim. Tem o sol tá tipo um Hadouken também. A gente tem que tomar cuidado para não. Ainda bem, segundo eles, que a gente é muito pequenininho, nosso planetinho, segundo eles, porque se isso é menos provável da gente ser atacado pelo Hadouken do Sol lá. Você já viu essa da NASA também? Já, é cada coisa, né, Cid? É. Diz que 2020 agora estão para lançar, diz que é uma coisa que vai chocar a humanidade. O que será, hein, Cid? Não sei. Que é coisa relacionada com Marte, que eles vão revelar algo. Vamos esperar essa caixinha de surpresa. Sabe o que é engraçado? Quando a gente fala com essa galera assim que tem essa crença assim nas agências espaciais, a gente pergunta se vocês acreditam nas agências espaciais, eles falam assim, não acredito não, acho que eles escondem muita coisa da gente. Opa, moto passando aqui, foi mal, galera. Eu acho que eles escondem vida na Lua, vida extraterrestre na Lua e Marte. Eles acham que eles estão mentindo sobre isso, na verdade, sabe? É verdade. Os caras criam uma fantasia ainda maior ainda, né? E algo também que eu gostaria de pedir, Cid, eu tô com um curso lá no canal, ainda dá tempo, tá? Até mês que vem ainda eu estou com um curso. Estou anunciando aqui para vocês aqui, quem puder, quem tiver interesse, tá? O curso sobre monumentos antigos, já tem 3 aulas prontas, devem dar seguramente mais de 10 aulas, tá? Cada aula de 1 hora, então assim, tá completo, quem construiu as pirâmides, como foram construídas, por que utilizam aqueles materiais, como funcionavam, por que do alinhamento com estrelas, assim, então um curso bem legal. Quem tiver interesse, é só mandar e-mail, tá? Para o e-mail do canal magneticamente, MM, 2 M's, né? M de Maria, @gmail.com, com o tema monumentos, tá? E aí eu mando a proposta, o curso tá excelente. O e-mail é magneticamente @gmail.com. Gmail.com. Então até o mês que vem eu vou estar com esse curso lá. E diferente das últimas videoaulas a qual eu lancei, que eu sempre abria, né, geralmente aí 6 meses depois eu abria e colocava no canal. Dessa vez eu não vou fazer isso, e por um grande motivo. Eu devo fazer aí vídeos editados, tá, para fazer essa questão do monumento. Porém, pessoal, sem a menor previsão de data, tá? A partir do mês que vem eu vou estar com o meu tempo ainda mais estreito ainda, eu tenho que terminar a série da Preexistência, tá? Eu vou falar agora no próximo vídeo sobre a roda de Sansara. Então, um vídeo que já tem mais ou menos 30% dele já concluído. Então, assim, monumentos antigos é quando terminar a série da Preexistência. A série da Preexistência deve ir até, no mínimo, agosto do ano que vem. Então, assim, possivelmente, talvez ano que vem eu nem vou conseguir colocar nada ainda sobre monumentos. Então, quem quiser já aproveitar a oportunidade está aí para receber esse conhecimento. E a pessoa ainda vai receber 2 livros ainda virtuais, 2 PDFs, que vai mostrar muita coisa interessante do mundo antigo. Acho que cada livro são mais de 600 páginas, tá? Como que funcionava as câmeras, enfim, é bem interessante mesmo, como é que os Nephilims faziam para ressuscitar, tá? Na verdade, para reencarnar, a palavra correta é essa, para reencarnar. Então, eu conto com todos, tá? Aí só lembrando também, galera, vai ter matéria nova também do Julião. Tem na primeira revista, a Terra Plana, né, Júlio? Isso. O Juliano tá preparando também pra gente pra segunda aí, não tá? Pra segunda, vai ter. Não, a revista tá sensacional. Material gráfico, as informações. Tá? É com muito orgulho que eu falo, viu, Cid? Com muita honra de estar participando desse projeto.
todos vocês aí, manda um abraço pro Franco, para você, para todo mundo que... Quem mais, Cid, está participando aí mais diretamente aí na... Vamos falar o nome aí dos nobres cavaleiros e damas. Agora na segunda edição vai ter também artigos do Iro Landucci e do Rodrigo, nosso amigo PhD em antropologia, Rodrigo Ferrari Nunes. E também tem muitos artigos meus, né? Na segunda revista eu vou tentar fazer menos, né? Tá mais espaço pra galera aí. Que ficou muito artigo meu na primeira. Tem a Maide também, o Christian, o Alexandre, o Ale também do Terra Plana Evidência, também tem artigo dele, né? Deixa eu ver aqui, tem a galera top aqui, ó. Opa. Dá um zoom aí, cara. O Christian, né? O Franco, que é o idealizador da revista, o Júlio, Samuel, o Brunão também, o Edson, a Tatá, exatamente. Né, o Alexandre, o Domin também tem artigo dele bem legal. Bruno, né? Martins, o Rico, Gabriel, o Thiago Xoxo, o Durval também vai ter muita matéria dele na segunda edição, né? E as entrevistas também, e o Rico também do Flat Evolution. Pois é, e só avisando também a galera, aproveitando, semana que vem a gente tá com uma promoção, comprou levou em dobro, tá? Quem comprar uma revista ganha 2, recebe 2. Quem comprar 5 recebe 10. Tá? Semana que vem a gente tá com essa promoção de Natal só semana que vem. Tá ok? A gente vai estar fazendo uma live especial para falar mais sobre isso e mais um pouquinho sobre a revista também. Mas vamos lá então, Julião. Desculpa aí cortar aí. Não, é muito bom, Cid, a revista. Falta só acho que as 2 últimas páginas para ler mesmo. E tô presenteando as pessoas, né? E tá sendo, nossa, com muita alegria mesmo. É mais um meio da gente sair da bolha virtual, sair do YouTube, alcançar pessoas. Esse meio de literatura, um dos melhores modos que a gente pode estar fazendo para alcançar novas pessoas para a Terra plana. Isso é muito importante. E foi um grande sucesso, né? A gente conseguiu elaborar esse projeto assim com muito sucesso realmente. E já foram enviadas mais de 1.000 na verdade, já foram entregues acho que quase 1.500 revistas até agora, desde que foi lançada. Ainda tem mais esse restinho aqui que sobrou das 2.000. A gente quer ver se a gente consegue entregar elas antes do final do ano, que vai ser um pouquinho difícil, mas vai sobrar. É bom também que sobra um pouquinho, porque a gente vai abrir uma promoção também ano que vem, né? Comprando a segunda e a primeira também. E a gente também está com outros projetos. Tudo isso que a gente está fazendo é pelo núcleo dos projetos da Terra Plana. Então a gente tem outros projetos também para frente. Tem uma revista também em quadrinhos para o público mais infantil também, que o nosso amigo Luciano está preparando para a gente tá quase terminando. Que a gente deve lançar junto ou um pouco depois da segunda edição da revista. A gente também quer criar outras literaturas. A gente está sempre incentivando também as pessoas a produzirem também algo, e a gente vai estar analisando, se possível a gente vai estar jogando em prática, né, e realizando experimentos, compra de equipamentos, enfim, tem muito trabalho para frente aí 2020. Ótimo. Quanto tempo, Cid, ficou pronta a revista? A primeira edição demorou bastante, demorou acho que uns 6 meses, do início da idealização. Aí depois outras adaptações, correção, diagramação, né, alterações, até a gente adaptar tudo. Agora a segunda edição é mais tranquilo, né? Aí já tá, acho que até janeiro já deve estar sendo lançado já a segunda edição, que a gente realmente faz com muito carinho, né, Júlio? Aí a gente é impecável, ele tem toda a correção, né, debates assim no grupo assim dos administradores, o que pode melhorar, o que pode acrescentar. Né? Então a segunda edição a gente vai falar sobre o tema principal, o foco principal vai ser sobre a farsa das agências espaciais, da NASA, enfim, toda essa fantasia do espaço sideral. Não, perfeito. Ô Cid, já podemos encerrar, o que eu gostaria de passar é isso. Já gostaria de agradecer a todos que estiveram aí conosco aí no chat, a todos os inscritos lá do canal Magneticamente,
aos inscritos do seu canal, tanto o Professor Terra Plana quanto a página Terra Plana, ao pessoal do Facebook, aqueles que vão ver essa live posteriormente. Devo estar, dentro de uma semana, repostando essa live lá no canal. E agradecer mais uma vez ao Cid pelo apoio, pelo carinho, por tudo que ele tem feito por nós. O motorzinho aí da Terra Plana. Eu que agradeço, Julião. Prazer. E agradecer a todos mesmo de coração. Foi muito bom estar aqui com vocês. Então, galera, depois vão lá no canal Magneticamente. Eu vou jogar o link aqui agora no chat. O nome do vídeo é Colunas e Pilares. É o último vídeo do canal Magneticamente. Eu acho que todo mundo que deve estar inscrito já, né? Deixa eu jogar por aqui que fica mais fácil. Um X-Split. E o link do vídeo tá aí. Depois, acabando a live, quem não viu ainda, vão lá e assistam um documentário muito bem feito. Conteúdo incrível mesmo que o Julião fez aí pra gente. Tá aqui no canal Magneticamente, tá ok? O link tá aí na live. Então mandar um abraço aqui pra galera também. Domingos Vargas, deixa eu ver, Júlia BR, Mário Sal, nosso querido amigo do canal Nobre Reino Terra Plana, Rodrigo Fernandes, Elida Gomes, o Todd TP também tá aqui com a gente, grande amigo, Carlos Kazuya, Maila Pereira, Domingos Vargas, Wendel da Silva e todo mundo que assistiu a live aí. Muito obrigado pela presença, pessoal. Então tá. Deixa eu mandar um abraço aqui, Cid. Fica à vontade. Não, fica Rodrigo à vontade. Fernandes, parceirão nosso. Quem mais que eu vi aqui, ó? Tem mais gente aqui, ó. Zilda já mandei o abraço, mandou um abraço novamente. A Maila. E é isso aí, tem bastante gente. O Franco tá aqui com a gente aqui, agradecer. O Franco tá devendo uma live pra gente, hein? Opa! Eu também já tava bem enferrujadinho nas lives, já tinha muito tempo, né, que não fazia live. Finalzinho de ano, né, a gente fica meio... Fica meio clima de final de ano, é verdade. Abraço pra todo mundo. Então é isso aí, galera, muito obrigado aí, então, pela presença de todos. Tamo juntos e até a próxima, valeu!